Mirai está fraca e não consegue se levantar. É falta de remédio, fraqueza. Akihito pergunta se ela está com anemia. Então, sem perder tempo, ele a pega, põe em seu ombro e sai correndo. Mirai pergunta como ele chegou lá, já que o lugar é muito longe. Ele diz que não sabe, apenas viu ela e pulou atrás. Sakura aparece atrás deles e atira, fazendo com que caiam no chão. Ela atira de novo, porém Mirai usa seu escudo de sangue para os defender. Fazendo assim, a bala ricochetear e atingir o teto, causando uma queda de vários pedregulhos, que impede a passagem de Sakura até eles. Akihito diz que isso vai dar tempo para eles fugirem e voltam a correr. Enquanto isso, Hiromi acaba de eliminar o último Yomo que restava. Após isso, senta no chão para dar aquela descansada. Descansar, né? Seu celular começa a tocar e é sua irmã Mitsuki que está ligando. Mitsuki pergunta se ele sabe onde está Akihito. Hiromi diz que não e pergunta se ela falou alguma coisa para ele. Ela diz que falou algumas coisas. Ele diz que ela não deveria ter falado nada para Akihito antes de ter falado com ele. Mitsuki diz que está ciente disso. Então Hiromi desliga o celular e se levanta. Mirai e Akihito estão em uma espécie de labirinto com várias escadas rolantes. Ela pergunta se a Sombra Oca está criando um labirinto baseado em suas lembranças. Ele diz que sim. Ayaka disse que a Sombra Oca possui as pessoas, mas também pode criar labirintos para prendê-las. Mirai pergunta para onde eles estão indo. Akihito diz que não sabe, e que se tem alguém que pode saber, essa pessoa é ela. Mirai pergunta como ela pode saber disso. Ele pergunta para ela se ela veio lutar sem nenhum plano em mente. Toda desconfiada, ela diz que não é da sua conta, e pergunta por que ele a seguiu. Akihito diz que veio porque ela é uma gata que usa óculos. Esse moleque é safado, mano. Então ela diz que ele é desagradável. De repente, Sakura aparece e atira na direção deles, porém não acerta. Eles começam a correr e a discutir ao mesmo tempo. Akihito pergunta se ela pensou que poderia derrotar a Sombra Oca sem nenhum plano. Mirai diz que os planos mudaram e que ninguém mandou ele vir atrás dela. Calma, irmão, não é assim. Ele diz que se ela quisesse vir sozinha, não teria contado seu segredo para ele. Ela diz que não pediu para ele ficar esperando ela do lado de fora de seu apartamento. Akihito diz que a culpa é dela, pois ela que veio atrás dele primeiro para começo de conversa. Mirai fica sem argumentos e fica em silêncio. Então Sakura atira na escada à frente deles, destruindo ela e impedindo que eles sigam adiante. Akihito pula em outra escada ao lado e diz que ela está o estressando de verdade. Ela diz que ele também está estressando ela. Enquanto correm, Akihito diz que vai deixar uma coisa bem clara e fala que Mirai está completamente errada quando diz que ele tem amigos. Ela fala que isso é verdade. Ele diz que não e que na real é ela quem não sabe de nada. Irritada, ela ultrapassa Akihito na correria e ele a chama de teimosa. De repente, os degraus da escada acabam se recolhendo, fazendo Mirai escorregar para baixo. No entanto, Akihito a segura e diz que não tem energia para carregá-la e pede para ela tirar os sapatos e as meias para evitar de escorregar. Sakura também faz o mesmo e continua atrás deles atirando sem parar. Eles conseguem chegar até uma saída. Sakura também chega na saída, mas acaba encontrando apenas as meias de Mirai, indicando que eles foram por aquele caminho. Os dois chegam numa estação de trem e lá Akihito diz que deixar a meia caída no caminho errado é uma armadilha e que se funcionar poderão ganhar mais tempo. Ele pergunta para Mirai quem é essa garota que está atrás dela. Ela diz que a garota se chama Inami Sakura, a irmã mais nova de Inami Yui, a amiga que ela assassinou. Enquanto isso, Sakura, seguindo pelo local errado, acaba chegando até uma réplica de sua antiga casa. Dentro da casa, ela vai até um quarto, onde vê sua irmã Yui, que corre em sua direção e some. Akihito pergunta se Sakura está tentando matá-la. Mirai acha que sim, então de repente os trens começam a se locomover. Em um deles, Mirai vê Yui. Imediatamente Mirai sai correndo e Akihito vai atrás dela. Dentro do trem, a cada vagão que passa, Yui aparece para eles, até que chegam no final do trem. De repente, uma mão gigante vem em suas direções, derrubando eles. Akihito pergunta o que é isso. Então Yui, em uma forma gigantesca, aparece e dá um soco no trem, fazendo os dois voarem pelos ares. Mirai acaba sendo pega por Yui, enquanto Akihito cai sobre o trem. Ele tenta correr para salvá-la, mas é impedido por Sakura. Akihito diz para ela parar com essa vingança. Sakura diz que não vai deixar ele atrapalhar ela. Ele fala para Mirai não deixar se enganar e diz que aquela não é a Yui verdadeira. Então Yui, em sua forma normal, surge diante de Mirai e com uma das mãos começa a enforcá-la, enquanto prepara a outra mão para dar o golpe final. Akihito está desesperado e diz para Mirai se soltar. Não podendo fazer nada, ele joga o anel de Mirai para ela. Quando ela vê o anel, algumas lembranças dela com Yui aparecem diante de seus olhos. Então ela grita dizendo que Yui não está mais viva e destrói a mão que a segurava. Nesse momento, a aparência falsa de Yui
Yui começa a passar por uma transformação muito nojenta, revelando o Yomo. Akihito pergunta se esse é o corpo principal da Sombra Oca. Mirai, com sua espada invocada, corre até o Yomo e perfura sua barriga. O monstro começa a borbulhar e é eliminado. No processo, uma grande explosão de energia espiritual é repelida, fazendo com que os três retornem para o mundo normal. Mirai está exausta e acaba caindo ajoelhada no chão. Akihito se aproxima para ajudá-la, mas ela pede para ele não chegar perto. Ele percebe uma gota de sangue ácida no chão e uma grande chuva de sangue começa. Ele se abriga com Sakura na pedra. Lá, Sakura diz que esse é o poder amaldiçoado de Mirai, e diz que aquele que encostar em seu sangue vai corroer até a morte. Akihito olha para o lado e quando vai perguntar alguma coisa para Sakura, ela desaparece. Mirai pergunta para Akihito se ela parece uma garota normal. Akihito diz que, em seu ponto de vista, ela não é nada além de uma garota bonita que usa óculos. De repente, uma entidade perfura o corpo de Akihito e entra em seu corpo. Enquanto isso, vemos Ayaka se preparando para sair de casa. Akihito está agonizando de dor e está se esforçando ao máximo para não deixá-lo ser possuído pelo Yomo. Ele diz que a Sombra Oca está muito fraca e pede para Mirai matá-lo o mais rápido possível, enquanto ele ainda está no controle. Mirai está assustada e não sabe o que fazer. Ela diz que se matar a Sombra, Akihito vai morrer no processo. Ele diz que não vai morrer, pois é imortal, e diz também que ela não pode se render à Sombra Oca, pois tudo que ela fez até agora será em vão. Akihito abre seus braços e Mirai aceita a decisão difícil e parte para cima dele com a sua espada de sangue, perfurando-o na barriga e espalhando seu sangue por todo o corpo de Akihito. Akihito grita de dor e o Yomo não tem escolha a não ser sair do corpo dele. O Yomo, sem perder tempo, ataca Mirai, mas ela se defende de seus ataques. Porém, ela acaba sendo pega por ele e os dois caem no chão. No entanto, ela o perfura com sua espada. O Yomo se afasta e ela pula para atacá-lo. Ele tenta revidar, mas ela se defende e então ela dá várias sequências de cortes e finalmente o finaliza, restando apenas sua pedra final. Mirai cai no chão cansada. Ela olha para Akihito, que está tremendo no chão, e mesmo assim ele ainda dá aquele joinha para ela. Mirai se levanta e quando está indo até Akihito, Hiromi, Ayaka e Shizuko aparecem no local. Hiromi, com um tom de ignorância, diz para Mirai se afastar. Os três vão até Akihito. Hiromi pergunta por que ele lutou com a Sombra Oca e pergunta se ele não sabia o que poderia acontecer. Akihito pede desculpas e Hiromi diz que não pode garantir a sobrevivência dele. Então Hiromi cria uma gaiola ao redor de Akihito e Ayaka lança vários papéis com energia espiritual que ficam girando em torno da gaiola. Mirai pergunta o que eles estão fazendo. Ayaka diz que Akihito é metade Yomo. Quando o corpo dele se encontra em um estado perigoso, seu lado Yomo desperta e é um pesadelo lidar com ele nesse estado. Akihito acorda completamente dominado por sua metade Yomo. Ele vai até a parede da gaiola e começa a gritar, fazendo a barreira enfraquecer. Ayaka diz que está fazendo o possível para regenerar a gaiola. No entanto, se Akihito quebrá-la mais rápido do que ela pode regenerar, não conseguirão pará-lo. Hiromi diz que se chegar a este ponto, terá que matá-lo. Dentro da gaiola, Akihito começa a liberar em todas as direções energia espiritual, causando uma grande pressão na gaiola. Ayaka rapidamente lança mais papéis em volta da gaiola e diz que não vai aguentar por muito tempo, e pergunta onde está a irmã de Hiromi. Ele diz que ela deve chegar a qualquer momento. Um buraco na gaiola é feito e uma grande energia é lançada neles, porém Shizuko se usa como escudo e defende eles. Uma dessas energias acaba saindo e caindo na floresta, causando uma grande explosão. Shizuko desfaz a energia que segurava e diz que isso não vai adiantar. Então ela põe a mão no chão e debaixo de Akihito o chão começa a desmoronar. Hiromi aproveita a situação, tira seu cachecol e abre uma entrada na gaiola e começa a lançar vários ataques em Akihito. Porém não acontece nada e Hiromi volta a segurar a gaiola. Ele diz que não aguenta mais, então a gaiola se desfaz. Toda a energia liberada na gaiola é jogada por várias direções. Izumi aparece no ar e cria uma grande barreira para parar as energias que estão vindo. Todos estão caídos no chão, exceto Mirai, que está chorando ajoelhada no chão. Ela pede desculpas e diz que não sabia nada sobre Akihito e diz que precisa pará-lo. Ela se levanta e começa a correr até ele. Akihito joga uma bola de fogo nela, mas ela se defende com seu escudo de sangue. E então, quando chega perto dele, ela se joga em Akihito, o abraçando, e ambos caem no chão. Aos poucos, ele vai se acalmando e sua aparência de Yomo vai desaparecendo. Akihito recupera a consciência e se depara com o tamanho do estrago que fez. Ele pede desculpas para Mirai e ela, ainda abraçada nele, não se aguenta e cai em lágrimas e também pede desculpas. Nesse momento, o investigador Miroko aparece e diz que agora entende o motivo da sociedade estar preocupada e diz que por enquanto vai deixar as coisas assim. Mais tarde, depois do incidente, Mirai e Akihito estão no restaurante. Akihito pede para ela comer com mais calma. Ela fala que está anêmica e que precisa repor
suas energias. Ela diz que não acredita que aquele Yomo não era a Sombra Oca, pois a pedra vale apenas 200 ienes. Akihito diz que a Ayaka não mentiria. Então ele se levanta e diz que vai no banheiro. Akihito pergunta para Mirai se ela acha que ele parece uma pessoa normal. Ela diz que sim, que para ela ele parece um veterano assustador que gosta de óculos. Então ela o agradece e volta a comer novamente. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.